Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Like, dislike se não gostou do vídeo e principalmente deixa o seu comentário. Muito importante. Vamos direto ao vídeo, não sei muito blá 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 aqui, esse canal não é de ficar conversando muito. Faz alguns dias eu postei um vídeo aqui mostrando as novas diretrizes, né? O que essa administração do presidente americano Joe Biden está fazendo para parar a imigração ilegal nos Estados Unidos. O mesmo presidente que disse que era a favor dos imigrantes, que ia ajudar a abrir fronteiras, parece que agora mudou completamente de ideia quando se deu conta, né, do volume, né, do êxodo de pessoas que estavam tentando entrar no país. Passou as expectativas dele. Acho que eles não se deram conta dos problemas que eles iam criar. Vários problemas desde o início de janeiro já foram documentados. Criminosos na fronteira dos Estados Unidos que até alguns meses atrás já haviam feito mais de 400 milhões de dólares, né, subornando pessoas, cobrando taxas para poder deixar as pessoas passarem, utilizando inclusive menores para outros fins. Então assim, foi criado um verdadeiro caos na fronteira dos Estados Unidos. Muitas pessoas no mundo inteiro souberam de que se uma pessoa viesse até a fronteira com um menor de idade, a gente não pode falar o nome aqui, né? Elas poderiam ser admitidas dentro dos Estados Unidos por causa de um tratado global, né? Um tratado de imigração global, para quem não sabe, que foi a ONU que criou isso, desenvolveu isso. Mas esse tratado foi feito para que a imigração fosse organizada, né? Ordeira, documentada para as pessoas que sofrem através do mundo. Não esse tipo de imigração que estava acontecendo na fronteira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham assinado esse tratado, mas o México assinou. Então as pessoas estavam indo através do México na tentativa de cruzar os Estados Unidos para pedir asilo dentro do país. Algumas mudanças foram feitas, a própria vice-presidente dos Estados Unidos já foi a Guatemala, foi ao México, e foram feitos alguns tratados secretamente para poder frear, né, que as pessoas viessem. A vice-presidente pediu que as pessoas não viessem. O cara que é o chefão da imigração aqui, ele inclusive vazou um áudio dele dizendo que isso não estava bem e que eles precisavam frear a imigração para os Estados Unidos. Inclusive também a própria Suprema Corte ordenou que o Biden não mais aceitasse nenhum imigrante que pedisse asilo nos Estados Unidos. Todas essas pessoas têm de esperar no México, ou seja, chegam na fronteira, são registradas e enviadas de volta para o México, para esperar os seus casos de asilos serem processados lá. Para as coisas ficarem ainda pior, né, secretamente vários voos estão sendo mostrados de pessoas sendo deportadas para os seus países, né? Foi descoberto recentemente que voos e mais voos diários, todos os dias, levando imigrantes para os países centro-americanos, como Guatemala, Honduras, El Salvador, e na sua maioria sendo mulheres com crianças. Né? Especulam-se, né, que primordialmente estão enviando essas mulheres porque mulheres têm muitos filhos, né? Isso aumentando cada vez mais a população de imigrantes nos Estados Unidos. Recentemente o Biden também criou mais uma maneira de parar a imigração irregular no país através de aumentar a velocidade do processo das pessoas que pediram asilo nos Estados Unidos. Agora não pode demorar mais do que 11 meses para que elas sejam julgadas se elas têm um caso válido para ficar nos Estados Unidos através do pedido de asilo, do qual eu posso dizer para vocês que vários advogados já falaram sobre o assunto, que no caso do brasileiro as possibilidades são muito pequenas, são remotas. Então não vale a pena vir pedir asilo na esperança de que vai ficar, porque os casos que são aprovados são poucos, tá? Para essa categoria de brasileiros especificamente. Então, em 11 meses, que é um prazo assim super rápido, né? Nunca houve isso na história, eles querem detectar essas pessoas que já têm uma tornozeleira eletrônica, ou essas pessoas terão de voltar para poder justificar por que elas pediram asilo, e se elas não forem concedidas, serão deportadas, ou elas não vão aparecer e serão listadas como refugiadas. Lamentavelmente, escutei recentemente uma história de brasileiros que estavam trazendo crianças e ao chegar aqui mandavam as crianças de volta. Era simplesmente uma maneira para poder driblar a imigração americana. Isso não está acontecendo mais, pessoal. As pessoas que estão chegando na fronteira estão sendo registradas e mandadas de volta para o México porque a Suprema Corte não está autorizando mais que a administração do Biden deixe essas pessoas entrarem dentro dos Estados Unidos. As que estão sendo liberadas é que já estavam presas dentro do território americano, não confunda. Ok, então agora vocês vão assistir um vídeo, tá? Para vocês terem uma ideia
Como está a coisa aqui nos Estados Unidos? Felizmente a coisa está complicada. O México decidiu realmente ajudar os Estados Unidos a enfrear. Então caravanas e caravanas estão sendo paradas, presas e deportadas de volta para os seus países, ou tendo que esperar em uma região do México, como foi pedido à Suprema Corte, para que seus casos sejam ouvidos, né? Uma outra coisa também que está acontecendo, o México vai pedir visto para imigrantes brasileiros. Então está complicado, eu não acho que é válido. Infelizmente lá no Brasil, esses agenciadores, né, do Caicai, que estão querendo trazer pessoas para os Estados Unidos, não estão se dando conta que estão colocando essas pessoas em riscos, né, em risco de serem presas e outras coisas piores acontecer em troca de dinheiro, né? A polícia, inclusive, recentemente agora prendeu uma quadrilha, desmantelou uma quadrilha no Brasil que tinha essa finalidade, enviar pessoas para ir pelo México para tentar entrar nos Estados Unidos. Assista esse documentário aí, esse vídeo, não um documentário, um vídeo jornalístico, de um fato que aconteceu essa semana, né? Das pessoas sendo paradas pela polícia mexicana para não chegarem até a fronteira dos Estados Unidos, que de qualquer maneira seria uma viagem desnecessária, sabendo que elas mais uma vez seriam deportadas de volta para o México. Assista o vídeo aí e deixe o seu comentário. Um abraço. Uma caravana com mais de 650 imigrantes caminham com crianças, mochilas, pessoas de diferentes lugares, com um único propósito: chegar nos Estados Unidos da América e obter o sonho americano. É a primeira vez que o senhor viaja? Não, é a segunda. A primeira vez eu vim com meu filho, com a minha esposa, e a imigração nos agarrou. E nos separaram, a mim e a minha esposa. Mas a caminhada continua. Muitos vão ficando para trás, por causa da umidade, o calor, o cansaço também. Eles sabem que mais adiante, alguns quilômetros adiante, se encontra o Instituto de Imigração e a Guarda Nacional do México. E já sabem que as primeiras 3 caravanas que vieram na frente deles já foram paradas pela imigração. As autoridades pararam essa imigração em Tapachula. Mas assim mesmo eles seguem, vão caminhando. O propósito deles é chegar aos Estados Unidos. O famoso sonho americano. Entre eles vão crianças, mulheres, sem parar, caminham. Mesmo abaixo de chuva, eles continuam caminhando. E o mais preocupante que eu pude observar em todas essas caravanas é o abuso infantil. E também como os pais arriscam seus filhos para poder sair dessa catástrofe migratória. Depois de caminhar muitas horas, chegam à cidade de Wixlan, aonde outra caravana está esperando por eles. Uma quantidade de 300 pessoas estão esperando por esses 650 que estão chegando. Eles escutam rumores que haverá uma operação na manhã seguinte para poder pará-los. Mas ainda assim, eles avançam. Eles descansam um pouco, mas sabem que pela manhã haverá uma operação para pará-los, para poder parar a 4ª caravana de imigrantes. Já bem cedo pela manhã, inicia a operação da Guarda Nacional
em direção aonde eles estão, onde os imigrantes já escutaram e correm para os montes. Mas isso não para a operação da Guarda Nacional e do Instituto Nacional de Imigração. Mas as instruções já foram dadas, onde encontrá-los, prendê-los e regressá-los. Mas os imigrantes continuam indo para o monte e se encontram com situações diferentes. O Instituto de Imigração encontra várias situações diferentes. Os imigrantes sabem que a imigração vem atrás deles. Mas ainda assim eles não param, começam a correr. Assim, quando vêm as unidades de imigração que podem pará-los, a operação continua por toda a cidade de Wixon. A Guarda Nacional já tem a ordem de prendê-los e entregá-los ao Instituto Nacional de Imigração. Muitos deles se escondem entre a mata, nos pantanaus e nos rios. Iniciam as prisões daqueles que foram encontrados e capturados em hotéis privados, nos rios, atrás de árvores e de matas. O mais triste de toda essa situação é ver a situação dos menores de idade, as crianças. Eles não sabem o que está passando. Eles não sabem porque seus pais estão sendo presos. É uma tristeza ver o enorme abuso infantil que existe nessas caravanas. E nesse momento a gente faz a pergunta: onde está as autoridades das Nações Unidas? Os mesmos que provocaram esse Pacto Mundial de Imigração e essa desordem imigratória a nível mundial. Essa última caravana foi agora no mês de setembro. É uma nova tática de uma parceria dos Estados Unidos com o México na tentativa de parar a imigração ilegal, onde aí se encontra no meio centenas de brasileiros que vêm na intenção de entrar pelo Caicai. Aí demonstra que a situação agora para chegar até a fronteira dos Estados Unidos não está mais fácil, porque o México está parando os imigrantes antes que eles cheguem até a fronteira dos Estados Unidos. Foi autorizado e dadas instruções que a Guarda Nacional do México e o Instituto de Imigração Mexicana caminhem pela cidade pela noite para fazer inspeções nos hotéis que podem ser alugados por líderes das caravanas de imigrante ou pelos próprios imigrantes que queiram esconder das autoridades mexicanas, como já foi mostrado o Instituto Nacional de Imigração. E começa as prisões dos hotéis. Imigrantes que não estão conformados começam a gritar com as autoridades: estás violando a minha lei, meu direito humano. Mulheres gritando: meus filhos, não me separe de meus filhos.
As mulheres continuam gritando: eu não quero ir, eu não quero ser presa. Mas as instruções do México à imigração mexicana já foi dada. E a ordem é prendê-los e enviá-los de volta. Essa é a realidade da administração desse presidente, que diz que amava os imigrantes e agora está mandando todos de volta. Ou seja, acabou com a festa do Cai-Cai. As pessoas que conseguem passar pela barreira da imigração mexicana e ao chegarem à fronteira dos Estados Unidos são registradas e enviadas de volta ao México. Os imigrantes percebem que a operação da Guarda Nacional e do Instituto de Imigração Internacional do México chegou e está operando de forma severa pela noite. A comunidade de imigrantes sai pelas ruas a tentar escapar da Guarda Nacional e do Instituto Nacional de Imigração, atacando pedra, cadeiras e todo tipo de obstáculos. Eles tentam o que podem para parar a Guarda Nacional e a imigração, para que eles não sejam presos e retornados aos países de origem. Mas ainda assim eles continuam. E a instrução é que prenda cada um deles. E no meio de toda essa situação, muitas pessoas sofrem de ondas de calor ou talvez de outras enfermidades. 4 caravanas esse mês foram paradas. A vice-presidente dos Estados Unidos já tinha ido a Guatemala e pediu que os imigrantes não viessem por essa travessia perigosa, pois seriam mandadas de volta. E logo em seguida foi ao México, onde se acredita que foi feito esse acordo para parar os imigrantes. E como se não bastasse, o México agora estuda a possibilidade de pedir vistos para brasileiros, para que os brasileiros não consigam chegar até o território mexicano. A operação continua em lugares estratégicos, onde a Guarda Nacional, em conjunto com o Instituto Nacional de Imigração Mexicana, continuam a prisões de imigrantes. Ao serem presos, são deportados pelo Porto de Talismã, onde a travessia começa tudo de novo a partir do zero. Aquele sonho americano que tanto promete Joe Biden e a atual administração de André Manuel López Obrador em ajudar e prover com esse pacto global de imigração é somente um abuso à humanidade. Incentiva o tráfico enorme de menores e o abuso infantil. E não somente isso, causam muita pobreza e uma catástrofe imigratória. Fizemos coberturas de 4 caravanas, das quais pudemos presenciar como têm sido essas caravanas desmontadas, paradas. Mas o mais triste de tudo isso são as crianças, que principalmente eu, o repórter, e o meu companheiro aqui, nos dedicamos a expor o enorme abuso infantil
o enorme problema com essas crianças que existe nessas caravanas imigratórias pelas nossas fronteiras. Infelizmente eu não pude mostrar tudo, nem falar tudo, por questões óbvias, mas o problema vai muito além e muito pior nas imagens que vocês acabaram de ver. Essa é a realidade do Kaikayi nesse momento nas fronteiras dos Estados Unidos.